Você é uma pessoa negra e está numa favela num dia de uma operação policial. Como você se sentiria? E se você estivesse no meio da rua quando a operação aconteceu e você não tivesse um lugar para se esconder? Como você se sentiria? Você confiaria que as pessoas te tratariam como um homem de bem? Será? Esse vídeo de hoje vai falar um pouquinho sobre isso e você é o meu convidado para mais o porquê de uma poesia. Até que um tiro me atravessa a espinha, afinal negro é negro. E quando a coisa aperta e a cena fica incerta, crescendo o pavor e o medo, não importa se é homem de bem, onde mora, de onde vem, o alvo tem cor, todos têm ciência. E o disparo antecede o argumento, condenado no mesmo momento. É bandido, vejam a sua aparência. Até que um tiro me atravesse a espinha por um acaso, por um mero acaso. E dirão que foi acidente, que não foi intencionalmente e que eu estava no lugar errado. Fui confundido com alguém e por isso me tornei refém da bala que me alvejou. Sou parecido com um bandido que estava sendo perseguido, com a mesma aparência e cor. Até que um tiro me atravesse a alma e isso não é só poesia e emoções. É porque a minha raça vive e revive desgraças de chacinas e execuções. E ninguém pergunta o nome, a notícia simplesmente some quando se mata um ladrão. Então vem o argumento impiedoso igualando a todo o povo, sem fazer a menor distinção. Até que um tiro me atravesse a espinha e eu sei que esse dia pode chegar. E pode chegar para qualquer negros, ricos, cultos, pobres, indefesos, vivendo em qualquer lugar. E isso porque a sociedade não é justa e ensina a maldade, muito dura de entender. Nesse país varonil, o alvo da pistola e o fuzil tem a mesma cor que eu e você. Esse vídeo está sendo gravado no dia 20 de novembro de 2025 e estamos comemorando o Dia da Consciência Negra, lembrando de Zumbi dos Palmares, que foi degolado em 1695 porque ele queria que os negros fossem livres. Ele era líder de um quilombo e ali os negros podiam viver livremente, sem interferência da cultura branca. Mas, mesmo em comunidade, os negros tinham ali o medo e a iminência de uma invasão dos soldados. Era certo que isso aconteceria e eles se preparavam para que esse dia acontecesse. E aconteceu e conseguiram algumas vitórias. Mas sabiam, tinham a certeza que novamente eles seriam atacados. E um dia, em 1695, esse quilombo ele foi atacado e então o líder Zumbi ele foi degolado. Aconteceu ali uma verdadeira chacina, muitos negros morreram e o líder, ao qual hoje nós lembramos com carinho, ele foi degolado simplesmente porque ele queria que os negros fossem livres. Nós estamos hoje em uma sociedade moderna e lembramos de Zumbi dos Palmares como se fosse um conto, como se fosse uma história fictícia de um homem negro que foi um herói, que liderou vários outros negros rumo à liberdade e que morreu por essa liberdade, como se isso fosse apenas um conto. E no Dia da Consciência Negra, a gente mal para entender e para pensar como o contexto da vida ela se apresenta, porque não existe muita diferença entre o contexto em que Zumbi ele viveu e defendeu os homens negros para os dias em que nós vivemos. Se naquela época o risco e a ameaça de morte era iminente pela invasão dos soldados portugueses, hoje as coisas não são tão diferentes assim. Se naquela época os negros eram vistos como escravos e tinham que trabalhar sem receber salário algum, simplesmente para que os seus senhores tivessem sensação de posse e que estavam tendo lucro através do trabalho escravo de alguém, hoje as coisas não são tão diferentes assim também. Hoje nós não temos muito vislumbre do castigo físico, né? Nós não vemos negros em um tronco sendo açoitados. Nós não vemos negros em uma senzala presos com correntes amarradas aos pés.
Nós temos muito essa visão física da coisa. No entanto, essa poesia que eu escrevi, ela foi escrita no contexto da invasão policial lá no Rio de Janeiro. E na poesia eu coloquei uma frase, né, que diz o seguinte: o disparo ele antecede o argumento. O negro ele não pode argumentar, o negro não pode se defender. Esse direito é negado. Então, quando alguém está em uma zona de perigo, mesmo que ele seja um homem de bem, ele está em risco. Mesmo que ele seja alguém com a índole, com caráter, se ele for da cor negra, ele está em risco. E esse risco ele é iminente. O risco de um arrombamento, o risco de um tiro, o risco de morte, o risco de castigo, ele é muito iminente. E isso para qualquer negro. Se um negro ele está andando em uma rua à noite, ele facilmente vai ser confundido com um bandido. Ele facilmente vai ser confundido com um ladrão. E talvez ele não vai ter a chance de se explicar. Então esse medo da morte, esse medo do castigo, ele não mudou. Assim como os escravos, né? Ou melhor, assim como aqueles escravos que estavam em liberdade no quilombo, tinham medo da invasão, assim nós também hoje temos o medo do acidente, do tiro por acidente, né? Do espancamento por algum argumento que não foi tão bem entendido assim. Então, o medo ainda continua, as oportunidades elas são escassas, porque se antes eram escravos, hoje os negros são tidos como incompetentes, como pessoas sem cultura, como pessoas que não têm a capacidade de ocupar altos lugares, ainda que sejam formados para isso, ainda que estudem, ainda que se esforcem, ainda que se formem. Ainda assim a oportunidade ela é tirada, a oportunidade ela é dada a alguém que tem uma cor que a sociedade julga como uma cor capaz. Então, estamos no dia 20 de novembro de 2025, séculos depois da morte de Zumbi do Palmares, e a situação ela parece ainda a mesma. E essa poesia que eu trouxe aqui em meu canal nesse dia, ela traz a seguinte reflexão para você que está me assistindo e você que é da cor negra. Como você se sentiria se você estivesse lá no Rio de Janeiro no dia da operação, você com a sua cor, sabendo que você seria confundido, você não teria o direito de argumentar e os policiais estavam armados, pronto para matar bandidos, mas você socialmente, a sociedade te julga como ter a aparência de um bandido. Como você se sentiria? Pois esse é o sentimento da sociedade negra. Porque as pessoas olham e julgam pela aparência. E essa aparência e esse julgamento, ele vem com séculos de história. E a escravidão e todo o período em que o negro foi tratado como objeto, como coisa, isso ainda hoje ressoa e ressoa muito. Então, ainda hoje, o negro ele vai ser sempre tratado como pequeno, como incapaz, e vai ser empurrado para zonas onde não existe assistência, onde não existe possibilidade de crescimento. E a tendência é que ele realmente procure coisas que não são aceitáveis, coisas que até são criminosas para sobreviver. Mas é meio que empurrado a isso, porque as oportunidades são retiradas, porque ele não tem as mesmas chances de ocupar lugares que lhe tragam um crescimento assim como os outros. Então, essa poesia vem para dizer que as coisas não mudaram. Estamos aqui esperando o dia em que uma bala vai atravessar nossa espinha. E, infelizmente, nós sabemos que esse dia ele pode acontecer. Pode ser hoje, pode ser amanhã. E pode não ser nunca, mas o medo ele não vai sumir, o medo não vai deixar de acontecer, porque somos negros e sabemos como a sociedade vê o negro. Sabemos que nem todos os negros têm essa consciência e às vezes por não ter essa consciência acaba julgando os movimentos negros como algo que é mimimi, como algo que fosse alguém se menosprezando, mas na verdade
os números mostram que as chances de um negro morrer em uma operação policial é 3 vezes maior do que uma pessoa de uma outra cor. Então, isso não é vitimismo. Isso é uma realidade dura. As mulheres negras, elas historicamente e estatisticamente são mais violentadas, são mais estrupadas e sempre estão em um local de vulnerabilidade social diferente das outras mulheres, das mulheres brancas. Então, dia 20 de novembro, e essa poesia vem dizer: as coisas não mudaram, a luta ainda é longa. E se você que está me ouvindo, se você não quiser lutar, se você não quiser defender essa causa, ao menos não jogue contra. Ao menos não julgue as pessoas que estão lutando. Se não tem nada para ofertar, silencie-se. Mas ainda mais você que é negro. Respeite essa causa, respeite as pessoas, respeite pessoas que levantam sua voz para defender a causa. Porque é uma causa longa, uma causa nobre, uma causa histórica. E é uma causa que fala de milhares e milhares de negros que morrem simplesmente por sua cor. E esse número é colocado diante de homens bandidos, mulheres bandidas, mas nem todos. A cor fala e fala muito, ainda hoje. Então pense nisso. Se você gostou desse vídeo, mande para alguém. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, dê um like, apoie para que esse canal continue crescendo. E muito obrigado por sua companhia.